Tínhamos deixado aqui um tema suspenso da última live, não é? Que iríamos continuar desta vez. Da última vez que conversámos, falámos sobre máscaras e sobre como é que elas nos influenciavam a nossa vida no trabalho, em casa, e fomos para os relacionamentos. E, entretanto, falando de relacionamentos uma com a outra, também chegámos aqui... como é que eu hei de usar a palavra? Não sei, crenças? Chegámos à conclusão que poderia ser um tema interessante para falarmos, dada tantas histórias, tantas ideias pré-concebidas que vamos ouvindo aqui e acolá, e até mesmo as nossas, não é? Sim. E então, sabes que isto está-me a fazer um bocado de confusão, porque já percebi o que é que se passa aqui. Pronto, espera aí, desculpa. Já está. Porque parecia que eu estava a olhar para o lado, mas não estou. Era como tinha duas janelas abertas, ficava a olhar assim meio... Pronto. Então, o que é que tu disseste? Desculpa, agora perdi a atenção. Perdi o foco. Ora então. Olá, boa tarde. O nosso Não! tema de hoje é Vamos voltar. relacionamentos. Ok. E porquê relacionamentos? Ficou pendente da live anterior e também temos percebido aqui também nas nossas conversas e nas nossas partilhas que existe assim uma série de ideias pré-concebidas Isso. que ouvimos aqui e acolá e até mesmo as nossas, e é sobre isso que hoje decidimos vir aqui conversar. Portanto, aí desse lado também partilhem connosco. Isto está Connosco. muito bom. Partilhem connosco algumas ideias que também possam ter, assim, aquelas ideias pré-concebidas. Ok, então vamos lá, é assim. Sobre isso, nós até estávamos aqui a falar sobre uma ideia muito comum, que é encontrar alguém que nos complete, não é? Esta ideia preconcebida de que nos falta algo e que esse algo E o vem de dentro de um relacionamento é para relacionamento. preencher isso. Yeah. E eu até estava a comentar contigo e tu comigo que eu não vejo os relacionamentos desta maneira e, para mim, na minha ótica, não é o saudável. Estar a ver um relacionamento como algo que me vá completar. Eu acho que nós já devemos ser completos por natureza. Aliás, nós nascemos perfeitos, completos, equilibrados. E acho que então os relacionamentos devem surgir para nos acrescentar. Para nos acrescentar valor, para nos acrescentar... não, só aparece a palavra valor, mas para nos trazer um dia a dia com mais cor, não para completar nada. O que é que tu achas disto? Eu concordo contigo. O acrescentar é diferente do completar. E voltamos sempre àquele clichê de primeiro eu tenho que estar bem comigo para poder ter essa parte, não é? Essa extensão, esse acrescento, não sei se podemos dizer assim. Mas sim, eu concordo contigo. Embora, se calhar se falasses comigo sobre isto há uns anos lá atrás, se calhar a ideia que eu tinha era um bocadinho essa, de que uma relação, um relacionamento amoroso seria aquela questão do 50-50, aquela questão de que eu sou 50%, a outra pessoa é os restantes 50%, não é? O tal preencher. Então vai preencher com o quê? Não faz muito sentido. Hoje eu olho para isto e não me faz sentido nenhum, não é? Esses 50-50 fazem-me sentido na responsabilidade sobre Sim. o rumo da relação. Não como 50% da minha alegria vem daquela pessoa. Não. Ou 50% da minha infelicidade vem daquela pessoa. Isso não, mas 50% de responsabilidade assumo-a nos meus relacionamentos, porque realmente somos todos adultos e temos que dividir isto de forma igual, não é? Mas noto muito, e tu também tens, que eu sei que tens na consulta, muita gente a dizer, mas ele devia não sei quê, mas ela devia não sei quê. E então onde é que estão os 50% de responsabilidade daquela pessoa que também devia estar a escolher, estar conscientemente com aquela... Agora fui confusa, não é? Mas porque nós estamos sempre a criticar o outro, mas a verdade é que nós podemos escolher estar ou não estar com esse outro, com essa pessoa. Seja nos relacionamentos amorosos, seja nas amizades. Acho que aí entra a palavra expectativa.
a ideia da expectativa, aquilo que eu espero do outro, aquilo que eu espero que o outro faça por mim, ou aquilo que eu espero que ele... Até muito aquela ideia clichê de que naquela relação de que eu estou à espera, eu não lhe vou dizer nada porque ele tem que saber, aquela outra pessoa tem que saber aquilo que eu quero, não é? Quem nunca? Esta Quem nunca? a Não é? expectativa de que, então, se esta pessoa está comigo, tem de partir do princípio que tem que cuidar de mim e que vai adivinhar aquilo que está dentro da minha cabeça. É verdade. Essa história do adivinhar, do é óbvio, está ali, é para fazer, é óbvio, tá... não é óbvio. Porque todos Isso nós às olhamos vezes para é as um coisas. desafio. Exatamente, era isso que eu ia dizer. Diz, agora. Agora que já interrompi, não é? Desculpa. Sim, é porque eu perdi. Mas é aquilo que estavas a dizer, as lentes, não é? A forma como eu olho para as coisas e o óbvio, que é óbvio para mim, pode não ser para ti. E o contrário, o óbvio. A A maioria das vezes expectativa. não é? A maioria das vezes o que é óbvio para mim não é para ti. E por isso é que conversar se torna tão interessante. Nós estamos a partilhar ideias e de repente diz: pois é, isto acontece nos relacionamentos, que é o que é óbvio para mim. Que se calhar às 6 da tarde é preciso começar a preparar não sei o quê, ou começar a tratar não sei o quê em casa, porque faz parte da dinâmica familiar. Para a outra pessoa, se calhar às 6 da tarde, são só 6 da tarde. E está tudo certo, não há. Não. Mas tu nunca reparaste que é esta hora? Não, nunca. E aqui também entra outra palavra que eu acho muito, muito importante nos relacionamentos, que é a comunicação. Aprender que o outro não vai adivinhar e que precisamos de aprender a comunicar da forma mais eficaz possível. E o que é isso de ser a forma mais eficaz possível, não é? Isto é uma chave, se calhar é assim uma caixa do mágico, aquela caixa do mágico que tem lá os ingredientes todos dentro e quando nós começamos a tirar, depois nem percebemos bem de onde é que vem nem como é que funciona. E eu acho que esta questão da comunicação, nós sabemos, no fundo, quer dizer, aqui é uma ideia minha, não é? Que sabemos que temos que comunicar bem, temos que ser claros, temos não sei o quê. Tudo certo. Mas depois nós temos os nossos gatilhos, a outra pessoa tem os gatilhos dela, nós temos a nossa história, o nosso contexto, a outra pessoa tem a história dela e o seu contexto. E pode haver situações em que até o esforço pode ser muito grande de eu vou comunicar bem, eu vou respirar fundo antes de falar, eu vou não sei o quê, mas depois há aqueles momentos mais que causam maior impacto em que existe ali o gatilhar de algo, de emoções e pum, não é? É verdade, é verdade. Sabes que estava a ouvir falar e estava-me a lembrar que de ter falado alguns na escola, quando era miúda, sobre esta história da comunicação. Sobre a comunicação do que nós dizíamos era não sei quantos por cento só absorvido, que tínhamos. Eu lembro-me na escola de falar isto, mas eu não tinha consciência da dimensão que a comunicação tinha. Aprendi a parte prática, não é? Mas realmente perceber que, por exemplo, quando nós estamos a comunicar, estamos a analisar até a expressão corporal do outro. Por isso é que nos faz tanta confusão aqui nas lives não nos estarmos a ver, porque parte da comunicação é estarmos a analisar o que o outro está a fazer, como é que está a pôr os braços, os ombros, a cara, não sei. Isto tudo, basta a pessoa fazer assim. E nós interpretamos logo com as nossas lentes, não é? Do tipo, ok, que expressão é essa? Não é expressão nenhuma. Tinha aqui uma coisa na testa e estava-me a fazer confusão. Mas isto tem a ver com a forma como nós estamos a interpretar tudo aquilo que está à nossa volta. E uma comunicação eficaz tem que tentar passar a mensagem sem ser alterada por este tipo de. Vamos cá ver. É um desafio. Mas é um desafio que eu acho que pode ser ultrapassado. Acho que é um desafio, acho que a mesma palavra é desafio. Não só nos relacionamentos amorosos, nas relações em geral. E pelas lentes que nós todos utilizamos. As minhas lentes são diferentes de todas as outras. As minhas expectativas, é tudo diferente dos outros. E quando nós esperamos que os outros ajam de uma determinada forma para o que está dentro da nossa cabeça, que às vezes até pensamos, eu no lugar daquela pessoa faria desta forma, não faria como ela fez.
Ok? E acho que o desafio é este, é aceitar que do outro lado existem outras lentes, existem também outras expectativas, existem outros gatilhos e estas questões todas, é aceitar. E aceitar não é concordar, não é? Mas, Claro. e depois é avaliar até que ponto, e falando aqui na parte dos relacionamentos amorosos, até que ponto é que, ok, eu aceito que aquela pessoa tem o seu histórico, tem os seus gatilhos, tem as suas questões, as suas próprias lentes, até que ponto é que eu quero, ou que eu entendo que, ok, eu estou aqui e vou estar ao lado desta pessoa. Quantas vezes é que chegam assim a sessão, por exemplo, de eu estou aqui, mas é para trabalhar a minha relação porque aquela outra pessoa não me respeita, ou aquela outra pessoa faz coisas com as quais eu não concordo e não estou para isto na relação. Bem, tu já sabes como é que o que é que eu respondo logo a seguir, né? Que as pessoas vêm à consulta, não vão trabalhar o outro nem mudar o outro. Vão trabalhar a sua própria forma de estar naquela relação. Porque lá está, eu acho que depois aí passa muito por tomarmos consciência da expectativa que estávamos a ter, da reação que tivemos à realidade, à crua realidade, não é? À verdadeira realidade, e depois percebe-se que realmente queremos ficar ali ou não. Se queremos ficar ali, se calhar vamos ter que trabalhar aqueles nossos gatilhos. Porque, deixa-me ver se eu consigo assim um exemplo mais prático, mas, por exemplo, uma pessoa que se sinta logo muito atacada quando se aumenta o tom de voz. É preciso, se calhar, se quer ficar aquela pessoa, e o único defeito que aquela pessoa tem naquela relação é falar um bocadinho mais alto, se calhar é mais fácil a pessoa ir perceber porque é que o tom de voz, quando aumenta, eu me sinto tão. Qual era a noção que eu tinha dito? Que estou impactada. E percebendo isto, o facto daquela pessoa até falar um bocadinho mais alto vai deixar de me perturbar. E quem diz isto diz quando estás a falar e alguém faz aham, aham. Eu, pronto, ponho aqui já em cima da mesa que isto é uma coisa que até certo ponto eu tolero. Chega ali uma parte em que eu começo a tentar perceber se a outra pessoa me está mesmo a ouvir. Mas o quê? Ouviste? O que é que eu disse? Concordas, não concordas? Porque o não me diz nada, não me ajuda na minha parte da comunicação eficaz, se estou a ser ouvida, se não estou. E se isto for impeditivo para o relacionamento estar a levar um bom rumo, não é? Da pessoa se sentir ouvida e se chegar a alguma conclusão, temos que ir tratar isto em nós. Não temos que ir proibir o outro de dizer aham, que eu eliminava. Pronto, eu eliminava os ahãs. Também devo dizer, como é óbvio. Mas pronto, estou a dar um exemplo meu porque acho que é mais fácil de perceber assim. Sim, estavas a falar, eu estava a processar aqui. Ok, porque é que o aham te incomoda? E tu falaste aí das necessidades. Exatamente. E agarrando aí nesse teu exemplo, incomoda porquê? Porque sentes que algumas das tuas necessidades não estão a ser nutridas naquele preciso momento. Se tu tens Exatamente. uma necessidade de ser ouvida, temos todos, não é? E tu sentes que do outro lado se calhar não estou a ser ouvida da forma como eu estou a precisar de ser ouvida, e isto é preciso ter aqui uma inteligência emocional brutal para haver aquele momento de parar, respirar e perceber, ok, porque é que isto me está a impactar? Está-me a impactar porque existem necessidades atrás destas emoções. Check. Então, e porquê é que a outra pessoa está a agir daquela forma? Isto é tudo muito rápido. Mas se nós tivermos esta capacidade de fazer assim um momento mais slow motion e percebermos o que é que eu estou a sentir, o que é que a outra pessoa está a sentir, ou o que é que ela poderá estar a sentir, só ela é que sabe, não é? Podemos ganhar aqui uma qualidade e um bem-estar dentro do relacionamento. Quando nós vamos andar de uma forma rápida e vamos no flow das emoções e dos gatilhos, há uma maior probabilidade de existir maior impacto e Faísca. maior intensidade. Sim. Mas olha, eu estava a ouvir falar e estava a pensar, vamos levar isto para a terapia. Ou seja, nós percebemos que o nosso relacionamento não está bem, né?
e vamos falar com o terapeuta, não é? Neste caso, vamos para a hipnoterapia, vamos falar da nossa prática. E a pessoa chega e diz: o meu marido está sempre com ele não me ouve, ele não me escuta, ele tem que começar, ele tem que, é logo volta para trás que ele não tem que coisa nenhuma, não é? Eu é que tenho que ir perceber isto. E depois, quando se está na terapia, eu acho que é muito aquilo que tu disseste, que é entra em slow motion, conta lá devagarinho, vamos cá ver. Volta lá àquele sítio e diz-me o que é que estava a passar, como é que te sentiste, como é que não te sentiste, qual é que era a mensagem que querias, como é que te sentiste quando passaste a mensagem. E às vezes a pessoa, quando está a reviver ou quando está a contar, de repente, pois, porque ele estava no telemóvel ou eu estava a brincar com o miúdo e não sei o quê, e uma pessoa pensa. Então, se calhar, enquanto ele fala ao telemóvel ou enquanto está com a criança, vai ser mais difícil a ele não se dizer porque se calhar não está mesmo a ouvir, não era um bom momento para ele. Quem é que vai ter que mudar novamente a ação? A pessoa, não é? A pessoa tem que se calhar perceber que não é o momento indicado para querer ser ouvida. Faz sentido o que eu estou a Encontrar dizer? estratégias. Faz. Acho que aí entra aquela questão de encontrar estratégias que sejam válidas para ambos, não é? Estratégias que estejam de acordo para ultrapassar assim alguns desafios que são, a maior parte das coisas, se calhar são coisas muito pequeninas. Só que vão enchendo. E o copo vai enchendo, e chega um momento em que faz BOM! Não é? É verdade, é verdade. É verdade. E depois com os anos, que uma pessoa começa a ter muitos anos de relacionamento, parece que já se percebem muitas pequenas coisas, porque claro que as pessoas se conhecem melhor, não é? Mas este conseguir fazer em slow motion, quando a pessoa não consegue sozinha, é por isso que vai ao terapeuta, não é? É o primeiro passo para tomar consciência de uma série de coisas, do que é que estava a passar, do que sentiu, das necessidades até do outro que está à nossa frente e que nós não tivemos em conta. Mas eu queria muito que ele ouvisse porque eu estava a dizer uma coisa muito, muito importante. Tá bem, mas ele também estava a fazer uma coisa importante para ele, estava a brincar com o filho, ou estava ao telefone a resolver um problema qualquer. Ele também estava a nutrir as necessidades dele. E eu não estava a ter em atenção as necessidades daquela pessoa. Não é? Não sei, eu vejo muito isto E tu no. estavas. Diz. Sim. Eu acho que é sempre aquela questão de nós estamos tão dentro de nós e a viver as nossas dores e os nossos gatilhos e a deixarmos as emoções surgirem que esperamos que o outro vá ao encontro destas ideias. E tu estavas a falar, e eu estava a pensar aqui uma coisa, que é este outro, aquela pessoa com quem nós estamos nessa relação, o que é que ela é para nós? Ela é um espelho para nós. No fundo, as relações amorosas acabam por ser relações muito desafiadoras ou desafiantes, porque é mesmo isto, é uma relação mais próxima, é uma relação com maior intimidade e que nos vai mostrar todas as nossas vulnerabilidades, todas as nossas questões, todos os nossos gatilhos. Então é muito... Eu acredito que as relações amorosas nos tragam assim a nata, vão pôr cá em cima essa nata que vai... E se calhar damos por nós a pensar, mas eu não era assim. A dar por nós a pensar, espera, eu não reajo desta forma, por exemplo, com colegas de trabalho ou com amigos. Porquê que eu reajo desta forma numa situação idêntica? Porquê que eu vou gatilhar com a pessoa com quem eu partilho a vida, não é? Na minha relação amorosa, e na mesma situação eu não reajo da mesma forma, por exemplo, com um amigo. Não é? E eu acho isto interessante, esta questão de ser... As relações amorosas vão trazer-nos, vão nos mostrar, não vão trazer, vão nos mostrar aquilo que nós já trazemos de trás. Eu não vou ficar irritada ou não vou reagir, por exemplo, ao agora só porque estou numa relação amorosa com esta pessoa, não é? Porque aquilo vai-me despertar emoções e as necessidades, mas elas não apareceram por magia agora. Elas vêm de algum lado. Exatamente. E eu estava a ouvir falar e estava a dizer que quando a pessoa não chega a esse ponto num relacionamento amoroso, há um momento em que se chega, que é quando se tem filhos. Os filhos têm essa capacidade. Às vezes podemos evitar de olhar para isso quando estamos num relacionamento amoroso,
Mas quando chega à parte dos filhos, no meu caso, eu acho que no meu caso e naquilo que eu vejo na parentalidade, os filhos já não permitem que se feche os olhos. Os filhos vêm-nos mostrar muito, muito, muito do que são os nossos gatilhos e as nossas necessidades e as nossas questões. E às vezes já lá estava, o que tu dizes, no relacionamento amoroso, já lá estava tudo. Pois nós temos filhos. Ai, mas isto ficou muito pior. Não. A pessoa é que, de alguma forma, já foi mais obrigada a olhar para as questões, não é? Acho que A os filhos têm confrontar-se com esta. essas questões. Uhum. Depois, pronto, podemos falar aqui do cansaço e do não dormir e tal, depois, mas não é, E outra questão que tu estavas a falar, e eu estava a pensar aqui na questão ainda dos relacionamentos amorosos. Aquelas pessoas que... Há uma expressão que é tenho o dedo podre, não é? Acho que é assim. Tenho o dedo sim, podre para as sim, relações sim. amorosas. Ou seja, eu estou numa relação, há conflito, eu não sei lidar com aquele conflito, não estou para isso, vou-me embora. Certo? A seguir vem uma paixão maravilhosa, tudo é perfeito, e há depois um dia em que começa aquele padrão outra vez. O que é que eu faço? Não estou para isto, vou-me embora. E isto pode acontecer de uma forma muito repetitiva. Ou seja, isto pode continuar a repetir-se, estes padrões. E às vezes a pessoa até pensa e coloca-se num lugar de dor e a viver a sua dor, mas é impossível eu ter uma relação amorosa, é impossível. Estas pessoas são todas estragadas, ninguém serve para mim e por aí fora, não é? Eu tenho o dedo podre, eu acho que a expressão é assim, eu tenho o dedo podre É, para as relações. Pois que não é bem assim, não é? É aquela história de à formatura, eu acho que, pá, olha, eu hoje não sei muito bem. Eu acho que é naquelas questões dos soldados da tropa, estão todos juntos, não é? E há um que está com a perna que está fora de tempo, não é? É o único, sim, está sim. tudo certinho. E há um que está ao contrário e que reclama que os outros é que todos estão mal. E esta questão aqui das relações amorosas pode ser um bocadinho isto, que é, está tudo mal, está tudo estragado e ninguém serve para mim. Não é? É. E é muito engraçado, porque às vezes essas pessoas demoram um bocadinho a, a ver o filme que nós já estamos a ver. Ou seja, eles chegam e dizem que têm o dedo podre e que nós começamos a fazer perguntas, começamos a questionar, começamos a levar a pessoa a questionar-se. A pessoa demora a ver os padrões dos relacionamentos. Depois, quando vê o padrão, não percebe bem porque é que aquele padrão a persegue, sempre num lugar de vítima, que era aquilo que estavas a dizer, num lugar de tudo me acontece. E eu acho que a magia, vou usar esta palavra, eu acho que a magia acontece quando a pessoa sai deste lugar e se responsabiliza pelas relações que tem tido ao longo da sua vida. Ou seja, acho, ai, que o meu marido acabou de entrar na live. Meu Deus, estamos a falar de relacionamentos. Pronto. Eu acho que é muito de nos responsabilizarmos pelas escolhas que fizemos até ali. Se calhar é eu que procurava este tipo de pessoas. Ok, mas porquê? E aí começamos a fazer o resto do processo terapêutico do o que é que aquelas pessoas, é aqueles chamados benefícios secundários, o que é que aquelas pessoas também nos traziam, apesar de nós acharmos que elas não serviam para nós, porque vamos ver isto com realidade, as pessoas também nos beneficiavam em alguma coisa, não era só coisas más, não é? Sim, e aqui volta à questão do espelho. Porque é que há aquela repetição de padrões? Porque, no fundo, eu conheço as relações amorosas daquela forma. E por isso é que eu vou criar maior afinidade com esse tipo de pessoas. E se calhar outras pessoas, que é aquela minha imagem do príncipe encantado, ela até pode estar ao meu lado. Essa pessoa até pode estar ao meu lado. Mas eu não vou ver porque o padrão que eu tenho definido para mim é outro. E a afinidade que eu vou criar com aquelas pessoas é outra. E por isso é que existe... Parece que é assim um imã, parece que é quase... Como é que isto acontece? Porque, no fundo, é a tal história do espelho para mim. A ideia que eu tenho, que é... Porque se isto acontece de uma forma repetida, e se eu vou sempre encontrar este tipo de pessoas, então as minhas relações, o que me estão a dizer é que eu tenho questões minhas para trabalhar.
Olha, agora estava-me a lembrar daquele exemplo que eu já dei há algum tempo e que tu conheces, mas eu vou partilhar. Até está cá o meu marido, portanto, ele sabe que é verdade. Que mudasse a pessoa que mudasse, tivesse com quem tivesse, há uma questão que eu sei que é minha, que é a história do papel higiênico da casa de banho, sabes? Aquela parte do porque é que eu me Sim. senti irritada com aquilo. E aquilo podia mudar a minha pessoa várias vezes, que aquilo seria sempre uma questão minha e não da pessoa com quem eu estava. O problema não é a pessoa com quem eu estou, esquecer só ou não do raio do papel. Claro que eu não continuo a não gostar desse assunto. Mas a questão é minha e eu tenho total responsabilidade nesta minha questão. Tenho a sorte de ter encontrado uma pessoa com quem partilhei esta irritação e que me compreende, que me ouviu de forma eficaz e que então tenta realmente seguir o meu conselho de não deixar ninguém pendurado na casa de banho sem papel. Mas podia vir o príncipe encantado. Se o príncipe encantado fizesse isto, eu ia lhe encontrar este defeito, eu ia irritar-me com isto e toda a relação ia ficar um bocado condenada por mais perfeição que houvesse. Isto está a fazer sentido o que eu estou a dizer? Faz, Esta, para mim faz. esta, porque esta irritação é só minha. Aquela pessoa só me está a mostrar. O comportamento daquela pessoa está a mostrar isto que é meu. E que isto é um exemplo super simples, não é? Podemos dar outros exemplos de coisas que acontecem que lá está, não tem a ver com a outra pessoa. A pessoa está só a mostrar-nos o que é que nós sentimos naqueles O momentos. que é nosso? O que é nosso. Isso é muito interessante. E então, e o que é que eu faço? Eu ando aqui de relação em relação. Imagina, eu ando aqui de relação em relação, fico extremamente irritada e eu percebo, ou se calhar ainda nem percebi muito bem que existe aqui uma série de padrões. Quase que já desisti, então ok, vou ficar sozinha para o resto da vida, que Sim, mais vale, porque pois. assim não me chateio, não é? Mas ainda assim, vem ter connosco e vem com esta questão, mas porquê que eu não consigo ter um relacionamento amoroso que me satisfaça? Não é? Uhum. E então, e como é que, o que é que tu dirias a uma pessoa que chegasse ao pé de Eu, ti ou que te perguntasse eu quero ter uma relação, mas a experiência que eu tenho não tem sido muito boa. eu acho que ia começar por aquilo que já falámos, que eu disse há bocadinho. E primeiro ia começar a perceber se há um padrão, porque pode não haver padrão, mas normalmente há. E começar a saber se há um padrão e a perceber em que lugar é que a pessoa se coloca, se numa pessoa que tudo lhe acontece ou se uma pessoa que está a assumir a sua responsabilidade nas escolhas das pessoas que está a trazer para a sua vida. E depois, normalmente, há um padrão emocional. As pessoas fazem sentir-me triste, ou fazem-me sentir irritada, ou fazem-me sentir desvalorizada. Há sempre alguma emoção, sentimento que a pessoa nos vai trazer que é comum nos vários relacionamentos. E eu aí pegava nessa emoção e ia perceber o que nós chamamos a fonte-origem, ou seja, o que é que está por trás de eu me sentir sempre tão irritada quando a pessoa faz isto, ou quando a pessoa fala aquela palavra, ou quando a pessoa aumenta o tom de voz, ou quando diz aham. E era, eu pegava por aí, então iria levar a pessoa a perceber onde é que ela aprendeu, porque isto é tudo aprendizagens, onde é que a pessoa aprende, onde é que a pessoa gravou na mente dela a reagir com aquela emoção. Fui explícita, porque isto às vezes estamos a Eu falar acho aqui que entre sim. nós e é mais difícil de descomplicar. Estava a tentar ver se Mas arranjava aqui um exemplo simples, mas estou com falta de não sei imaginação. se há aqui alguém a comentar alguma coisa, mas eu acho que faz todo o sentido aquilo que tu acabaste de dizer. Eu levaria também pelo mesmo caminho. A questão de olhar para dentro, a pessoa poder olhar para si mesma, para a sua história, para as suas questões e perceber, ok, o que é que me está a incomodar, o que é que normalmente me incomoda na relação com o outro e, ok, então bora lá perceber de onde é que isto vem. E mais do que perceber de onde vem, é poder libertar e poder Sim, fazer de uma forma diferente. normalmente isto são sempre coisas, nós vemos isto muitas vezes, normalmente isto são sempre coisas do passado que estão a interferir aqui da forma como nós vemos o presente. Vamos à minha questão do haha. Há algures. Eu me senti provavelmente desvalorizada ou não me senti vista ou não me senti ouvida
com algum adulto à minha volta que me respondeu repetidamente aham, aham. Isto ficou-me gravado como um momento em que sempre que alguém diz aham, eu sinto que não estou a ser vista e ouvida. Acho que isto é um exemplo simples, acho que é fácil de perceber. Quando eu permito ir à terapia resolver este gatilho, porque é que eu me sinto tão irritada com alguém me diz aham, ok, eu era pequenina, alguém fez isto várias vezes, mas agora sou adulta. Eu posso ver estes ahãs de maneira diferente. Eu consigo perceber o que é o outro, porque a criança é muito egocêntrica. A criança percepciona o mundo sempre do seu lado interior. Nunca consegue perceber. A criança não é capaz de se pôr nos sapatos do pai ou da mãe, ou do adulto que está a cuidar dela e dizer, ai não, mas aquela pessoa estava muito ocupada, estava muito cansada e por isso é que me está a responder assim. Não. Mas eu, quando sou adulta e volto lá atrás, eu consigo ver as coisas de outra maneira. E quando eu vejo as coisas de outra maneira, dou-lhes logo outro significado. E só isto faz logo a nossa dita magia, não é? Mas depois acontece uma magia maior, que é aquela emoção deixa de existir no haha. Há uma libertação daquela emoção. Há, não encontro uma palavra melhor do que libertação, Ana, ajuda-me. Há um No fundo, desaparecer. sim, vamos alterar a forma como aquela emoção naquele determinado momento aconteceu. Não vamos alterar os momentos, a história está vivida, nós não vamos mudá-la. Mas aquilo que se trabalha, no fundo, é na compreensão daquela emoção, aconteceu aquela situação, eu era criança, precisava naquele momento precisava de ser ouvida, percebi que não era ouvida e fez-me sentir muito triste ou irritada ou a emoção que for. Ok, é válido, está certo. Mas eu, enquanto adulto, depois isto incomoda-me nas minhas relações. Aquilo que nós podemos fazer é alterar e modificar aquela emoção naquela situação. Agora estava aqui a pensar que muita parte. Há uma parte sempre da minha consulta que eu digo sempre o mesmo, às vezes até me sinto em modo repeat, que é aceitação, aceitação. E aceitação não é concordar, a aceitação é simplesmente compreender que. Compreender não, é simplesmente aceitar. Eu posso não compreender a ação do outro nunca na vida, mas não é por eu não compreender que ela vai deixar de ter acontecido. Aconteceu. E depois dou sempre o mesmo exemplo. Já deve ter dado aqui também. Que é eu, se for roubada no meio da rua, não são os meus ses. O se eu não tivesse ido à rua, o se não me tivesse encontrado aquela pessoa, o se eu tivesse usado outra rua, se eu não fosse vestida daquela. Estes ses não me permitem aceitar. Eu vou ter que aceitar, fui roubada, ponto. Isto eu acho que é a primeira parte de um processo terapêutico. É aceitar, aconteceu, o passado não se vai mudar. Mas nós podemos olhar para ele sem dor, sem nos sentirmos carregados, presos. Será as palavras que eu escolheria. E esta, por exemplo, no exemplo do ser roubado, a partir do momento em que eu, por exemplo, aceito que fui roubada, não concordo, como é óbvio, não é? É um ato que eu nunca vou querer para mim nem para o outro. Mas aconteceu. Quando eu paro com os ses, parte da minha ansiedade desaparece logo. Aqueles ses repetitivos, aqueles loops mentais de estar aqui. Estás a parar o loop, a roda? Sim, estou a parar o loop. E depois consigo entrar numa segunda fase, que é a fase de. Que esta então vai criar muita discórdia, que é a fase do perdão. Podemos deixar para outra conversa, porque esta parte, se a aceitação já traz muita conversa em termos de dar ao paciente sempre uma perspectiva do que é aceitar, o perdão também leva sempre a uma grande conversa, porque há uma crença, pode-se chamar crença, ou um ensinamento que nós trazemos connosco, o que for. Eu acho que sim. É aquela que o ideia perdão é que... do outro, né? Eu estou a perdoar a pessoa que me roubou. Não. Eu estou a libertar-me daquela zanga, daquela raiva que eu tenho à pessoa que me roubou. Isto só vai fazer maravilhas é por mim, não é pela outra pessoa. A outra pessoa já nem sabe que eu existo. Ela roubou-me e foi-se embora. Provavelmente já nem sabe quem é que roubou, porque depois tem uns contextos assim um bocado estranhos, não é? E para não variar, já não sei onde é que a gente ia. Parece que quando vem a ideia de tens de perdoar quem te roubou. Não, mas eu não gostei de ser roubada. Tudo certo. E o perdoar não tem a ver com isso. O perdoar tem a ver com o quê?
com o libertar aquele peso da sensação de injustiça, da sensação de porque a mim, e aquele peso que vai ficando e vai ficando. Então, quando nós nos permitimos aceitar a situação e perdoar, aquilo que estamos a fazer é tirar aquela mochila mega pesada que andamos a carregar durante não sei quanto tempo. E não só carregar, como a íamos alimentando cada vez mais peso. E agora quem nos ouve pode fazer aqui a ligação a tantas situações da vida que nós temos dificuldade às vezes em aceitar e muito mais ainda dificuldade em perdoar. Mas lembrem sempre, aceitar não é concordar. Aceitar é só mesmo chegar ao óbvio de que aconteceu. Nós não vamos mudar o passado. Nós não conseguimos alterar o que já aconteceu. Mas conseguimos sim olhar com outros olhos e conseguimos sim livrar-nos das emoções pesadas daqueles acontecimentos. E podemos trazer isto para as relações. Podemos trazer isto para aquelas relações que, entretanto, já terminaram e que nós podemos vir a carregar connosco a tal mochila pesada e que vamos alimentando com os nossos pensamentos, com os tais ses, com as tais irritações e as emoções todas que trazemos nessa bagagem. E para as relações atuais e até mesmo depois para as outras que possam... É uma aprendizagem, não é? De que se eu libertar, se eu aceitar que as situações aconteceram, ok, não é concordar. E se eu puder libertar esse peso, essa mochila que eu ando a carregar há tanto tempo, e com esse perdão, estamos a beneficiar a nós mesmos. É um peso que nós tiramos de cima de nós. E quando nós tiramos esse peso de cima de nós, estamos a abrir espaço para as coisas boas. Porque se nós estivermos só a alimentar as coisas que não são assim tão boas, não há espaço para as boas. Não é? Eu agora estava-me aqui a lembrar de um exemplo muito, se calhar muito simples, que é nós mudarmos, terminamos uma relação porque, por exemplo, fomos traídos. Acho que é uma situação que as pessoas podem perceber bem, que é se, não é? Se eu tivesse comportado de outra maneira, se ele não tivesse saído, a pessoa traiu-nos, vamos aceitar. Depois o perdoar a pessoa que nos traiu, eu concordo que pode ser dificílimo, ok? Mas esta aceitação e este perdão vai-nos permitir viver a próxima relação de uma forma saudável, porque nós vamos entrar na próxima relação com medo de ser traídos, com inseguranças, com olhares sempre desconfiados do ele está a pegar no telemóvel, será que está a mandar mensagens? Ai não sei. E a outra pessoa está a viver à sombra do nosso antigo relacionamento, não é? Não está a viver com a pessoa que podia estar a viver. É um bom exemplo. Eu lembrei-me disto enquanto estavas a falar e achei que era um exemplo simples de... Eu acho que é. Lá está, é a tal bagagem que eu vou trazendo e que eu vou alimentando. E que não quero, e depois há aquela questão de não, eu não quero perdoar o outro fez-me sentir tão mal, provocou-me uma dor tão intensa, eu não quero perdoá-lo. E isto também acontece, eu assisto e tu provavelmente também, várias vezes em sessão. Não, eu não quero perdoar. E há aqui este passo de que perdoar não é concordar e o perdoar não é libertar, ou seja, não é concordar com a ação da outra pessoa ou simplesmente desvalorizar as emoções que eu senti naquela situação. O perdoar Isso, é olha, poder... desculpa interromper-te. Isso é muito importante. Ninguém aqui está a desvalorizar o mal que eu me senti. Não. Ninguém está a desvalorizar a emoção que esteve dentro de nós quando fomos traídos. Ninguém está a desvalorizar isso. Desculpa interromper-te, é que achei essa parte realmente é importante. Nesta conversa, ninguém está a desvalorizar sentimentos ou emoções que a pessoa tenha sentido. Estamos realmente a tentar fazer o resto do caminho depois de ter sentido essas emoções, para elas não se carregarem, para não serem carregadas, se é que é, o resto dos nossos dias. E condicionar as nossas relações connosco e com os outros. Porque depois há aquela questão de que eu vou-me culpar ou eu vou ter muito medo e já não vou estar por inteiro nesta relação ou noutras relações. E isto, a bola vai crescendo, a bola de neve vai crescendo muito.
E o peso do não perdão, não sei se podemos dizer assim, Sim. ou do não perdoar, vai ficando cada vez maior e mais pesado. E então, Mas acho o que é perdão algo... também diz. Não, Diz, diz diz, tu, diz. diz tu, diz tu. Estava aqui a dizer que o perdão também tem o seu tempo e nós compreendemos isto em Sim. sessão. É uma coisa que já me perguntaram, mas eu não consigo perdoar. Tu tens o seu tempo. Nós temos um tempo para conseguir aceitar, nós também temos um tempo para perdoar. Nós estamos só aqui a fazer a descrever o caminho curto e pragmático, não é? Porque isto tem muitas nuances, isto tem curvas, isto não é um caminho a direito, não é? Isto para as pessoas que nos estão a ouvir não começarem a pensar, ok, tenho que perdoar ali. Não tem que nada. Isto é um processo muito interno, muito sentido, mais do que pensado. Sim, Concordas? sim, concordo. É a questão das emoções, é percebermos o que é que está lá em termos de emoções e, e fazer o caminho. Esse caminho do passo a passo, de olhar para essas emoções e deixar de responsabilizar os outros e passar a ser responsável pelo sermos responsáveis pelo nosso bem-estar, independentemente de estarmos numa relação ou não estarmos numa relação. Mas agora disseste uma coisa que já tinhas dito há bocado, já me tinha ficado aqui a campainha, que era o outro fez-me sentir. Uhum. E nós podemos deixar isto, nós temos aqui já há algum tempo, acho que podemos deixar isto para a próxima conversa, porque isto aqui também tem muito que se lhe diga, esta frase do o outro fez-me sentir. Nós, em terapia, eu acho que se aprende muito a sermos responsáveis pelo nosso próprio bem-estar. Os outros não são responsáveis, não sei se tu concordas, agora isto pode dar aqui uma continuação de conversa, mas eu vejo isto assim, os outros não são responsáveis pelo nosso bem-estar, somos nós. E acho que eu concordo contigo e estamos a agarrar no início da nossa conversa. No início a nossa conversa começou com qual é o papel do outro na relação, qual é o papel de cada um de nós na relação. O outro não tem o papel de nos preencher, o outro não tem o papel Exatamente. do nosso bem-estar, O outro não tem nem o a papel responsabilidade. de nos trazer a nossa felicidade, de nos trazer aquela alegria de acordar de manhã. A ideia é, a malta acorda de manhã feliz e olha para ela e diz, epá, estou mesmo muito feliz porque acordei com esta pessoa. Eu acho que a ideia é esta. Isto para explicar a parte do acrescentar em vez de completar. Não é? Pronto. Sim. Então Olha aqui, deixamos para a é uma próxima. frase muito Vamos. bonita. Foi. Vou rever. Foi. Eu acho que é uma Foi. frase muito bonita para nós fecharmos aqui a nossa conversa de hoje e deixarmos então já aqui o tema pré-definido para a próxima sessão. O outro fez-me sentir. O outro fez-me sentir. Exatamente. Vamos falar sobre isto. Sobre esta frase tão comum que ouvimos nos nossos dia a dia. Nos nossos. Hã? Ai, Deus. No nosso dia a No dia. nosso dia a dia. Ok. Pronto. Olha, gostei muito desta conversa. Nós temos aqui um delay. Obrigada. Eu agora não sei muito bem. Vou pedir a quem nos ouve para partilhar, com quem achar que faz sentido, para deixar o comentário, para deixar o like. E queria te perguntar agora, porque eu sei que nós temos um delay do software que estamos a usar para o Instagram, e agora não sei muito bem como é que fazemos o terminar, sabes? Então vamos só terminar e depois dali vai terminar a seguir. Tenho medo que o software do Instagram nos corte a última frase. Não vai cortar nada. Vá, Não? vamos ver se Pronto. corta ou não corta. Ok, olha, até já. Próxima quarta-feira cá estaremos à 1 da tarde, sempre a aprender cada vez melhor a lidar com o Instagram e com os softwares e a ter conversas agradáveis. Um beijinho. Beijinhos. Bom resto de dia, um Beijinhos, até à beijinho. próxima semana. Beijinhos, Até obrigada. já.